Este é o projeto interdisciplinar Viagem ao Centro da Terra. Ele foi desenvolvido com base no livro Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne, adaptação de Valcir Carrasco, editora FTD, trabalhado com os alunos de 6º ano A e B. Tanto o livro quanto o projeto aliam elementos da ficção e da ciência. É nesse contexto que o projeto está inserido, fantasia e realidade. A história começa no vulcão Snæfell, na Islândia. E vamos seguir a aventura do professor Otto Lindenbrock, professor de mineralogia, que encontrou o manuscrito de Árni Sagnussen, sábio islandês do século XVI, e através dele quer chegar ao centro da Terra. Na entrada do vulcão, tem a companhia do seu sobrinho Axel e do guia dinamarquês Hans, que o acompanhará e o ajudará a chegar ao centro da Terra. No início da caverna, as paredes eram de granito e em certos trechos, cristais de quartzo surgiam cravados nelas. Tinham a impressão de caminhar pelo corredor de um palácio. Depois das paredes de granito, surgiu um novo cenário. Os pés que estavam habituados ao solo de lava pisaram em poeira feita de restos de plantas e conchas. Nas paredes havia vestígios de fungos. Nesse momento, também havia fósseis e carapaças de pequenos animais. Um deles era semelhante a um pequeno tatu. Um pouco mais adiante, encontraram as estalactites. Estavam a 340 quilômetros da Islândia, 64 quilômetros de profundidade e sob o Atlântico. O mármore, o xisto, o calcário e o arenito deram lugar a um revestimento escuro e sem brilho. Estavam numa mina de carvão, onde as camadas estavam separadas por estratos de arenito e de argila compactados. Nessas paredes de carvão havia também túneis falsos. Nossos viajantes ficaram sem água no centro da Terra. Resolveram cavar um buraco e encontraram água. Ela indicaria o caminho que deveriam seguir. Na saída da gruta, ouviram um murmúrio vago, semelhante ao som das ondas que se quebram na praia. Era o mar. Um lago gigantesco ou um oceano, um enorme lençol d'água estendia-se a perder de vista. As ondas se arremessavam contra uma praia bastante recortada, de areia fina e dourada, repleta de conchinhas. De uma jangada avistaram 2 monstros. O primeiro tinha o focinho de um golfinho, a cabeça de um lagarto, os dentes de um crocodilo. É o mais terrível dos répteis antediluvianos, o ictiosauro. O outro era uma serpente dentro da carapaça de uma tartaruga. Era o plesiosauro, inimigo mortal do primeiro. Naquelas águas também havia peixes, porém peixes cegos. Nenhum deles possuía órgãos de visão. A 500 metros dessa praia havia uma floresta. Quando eles se aproximaram, tiveram uma surpresa. Era uma floresta de cogumelos. Cogumelos com 10 a 13 metros de altura
e cúpulas de diâmetro semelhante. Depois da floresta de cogumelos, havia outra floresta. Era a flora da segunda era do mundo. As plantas que hoje vemos em nossos jardins eram árvores nos primeiros séculos do planeta. Parecia uma estufa de plantas antediluvianas. Havia milhares delas. Era uma vegetação terciária em toda a sua opulência. Grandes palmeiras de espécie hoje desaparecidas, pinheiros, ciprestes e tuias entrelaçavam-se. Nesta floresta, as personagens estavam a 1.400 quilômetros da Islândia, 140 quilômetros de profundidade e sob a Escócia. Essa floresta era também um museu animal. A poeira sobre a qual pisavam era forrada de ossadas que estavam espalhadas pelo chão. Os pés das personagens esmagavam os restos de animais pré-históricos e de fósseis que seriam disputados pelos maiores museus do mundo. Havia formas gigantescas se movendo sob as árvores. Era um rebanho inteiro de mastodontes. Perto deles, um homem. Ele parecia guardar o rebanho de mastodontes. Era um gigante com mais de 4 metros de altura. Estavam a 160 quilômetros de profundidade sob a Alemanha. Um pouco mais para frente, já estavam sob o Mediterrâneo quando encontraram finalmente uma placa de granito gravadas 2 letras desgastadas pelo tempo. As 2 iniciais do audacioso viajante que os lançara naquela aventura, o sábio Árni Saknussemm. Após derrubarem a placa de granito, encontraram uma espécie de pasta de lava. Acreditavam que não estavam na chaminé principal de um vulcão, mas num duto acessório. Mas a erupção desse vulcão era intermitente. Continuavam nesse lugar e em meio a essa pasta de lava viram um orifício da cratera. Estavam se aproximando de uma das saídas do vulcão Stromboli, na Sicília, Itália. A base do vulcão era verdejante. Distinguiram oliveiras, figueiras e parreiras carregadas de uvas vermelhas. Ficaram encantados com a viagem. Afinal, haviam entrado por um vulcão e saído por outro, a mais de 4.800 quilômetros de distância. A viagem durou 13 semanas. Aqui se encerra a viagem ao centro da Terra, feita pelos alunos dos 6º anos do Colégio Educap, acompanhada pelas professoras de Língua Portuguesa, Geografia, Ciências e Arte.